Vamos ver assim como é que meio faz. injusto, né? Mas depois você vai comer Enquanto o uns seu. trabalham, os outros se divertem. Isso, eu vou Tá ficar bom, aqui só então. me divertindo. Bom, Cláudia, aqui o que é o seguinte, a gente precisa de uma placa de madeira, ou MDF, sem cola permanente, tecido de algodão, sem que ele esteja lavado. E dentro da bombinha, o que eu tenho? Aqui é o álcool 46. Então, não temos mais o álcool 92. O pessoal que tem ainda o álcool 92, é só colocar um copo de água para um copo de álcool. O que eu vou fazer? Umedecer todo o meu desenho, sempre aumentando mais o número de 4 a 5 dedos além do risco. É uma pintura que é sobre o tecido molhado. Ele não é encharcado, ó. Ainda não está no ponto. Assim que você coloca sua mão e percebe que ela saiu com brilho, este é o ponto inicial. Bom, para iniciar o nosso trabalho, vou usar um pincel sempre linha 456. Um pincel de cerdas retas. Se você tiver alguma dúvida, o e-mail do Luiz Moreira é contato@luismoreira.com.br. contato@luismoreira.com.br. E o telefone é 0 operadora 19 3496 1893. 3496 1893. Então aqui com o azul inverno, a gente vai fazendo o esboço, o rascunho do que ia ser a flor, o crisântemo. Tá, você não diluiu a tinta no pincel? Não, você pode ver que ela foi aplicada com facilidade. Ele tem um ponto escuro e a base dele. Para as folhas, verde pântano e verde oliva. Cortou, do outro lado, fechou. Novamente, duas cores, o meio sobe, lateral desce. E dessa forma você vai trabalhando com as duas tonalidades juntas no pincéis para poder trabalhar as folhas. Perceba a facilidade com que a tinta desliza. O tecido ele ainda está úmido com a água e o álcool. Na sequência, eu vou passar para a linha 456, o número 16, verde kiwi. Na pintura seco é tão difícil fazer isso daqui, ó, a sombra. Olha a facilidade e como a tinta rende sobre o tecido molhado. Pegou um pouquinho da tinta, colocou bem próximo do desenho e vem esfumando ela sempre para fora com movimentos sempre circulares. Que tinta você está usando? Tinta de tecido. Essas normais mesmo, não há nenhuma tinta especial. Para quem não viu o comecinho, ele umedeceu esse tecido com o álcool 46. Isso. Se você tem aquele álcool ainda com a concentração maior, tem que diluir com água. Isso, na proporção de 1 para 1. Na sequência, eu venho trabalhando o branco, sempre em pouca quantidade, com um pincel macio. Pincel sempre em pé. Só dando o esboço do nosso desenho, o que vai ser. Para o crisântemo, a gente vai fazer pinceladas formando a letra C. Do outro lado, como se fosse vírgulas. A parte de fora. Agora chegou as pétalas que estão se soltando, sempre de fora para o centro. Passando por cima das folhas. Aqui você já tem o nosso rascunho do que seria o desenho, o esboço. Esse pano ele tem que ficar secando no mínimo 12 horas sobre uma superfície plana. Muitas vezes o pessoal vai colocar ele em pé, o que vai ocorrer? A água com o álcool vai descer e vai trazer a tinta tudo para um local só. Então não é essa a intenção. Deixa ele sobre uma superfície plana, secando 12 horas. Aí pessoal, 2 horas, mas já está seco, posso pintar? Não. Essa aderência que vai a tinta fixar o tecido, no mínimo são 12 horas. Mais do que isso, tudo vai funcionar. Por quê? Ó, você vai ter um pano igual esse, leve, e 12 horas, pode ver, o tecido conseguiu absorver toda a tinta. Ele tingiu a trama, então não vai desbotar na hora da lavagem.
Então, vamos deixar ele de lado. Aí vai para a segunda etapa. Mas que Isso. você só vai fazer daqui a pouquinho. Que e pena. o pessoal em casa vai esperar. Mas é ainda Então, tá hoje. bom. É já. Já. Segura aí que eu já volto contigo, viu? Que bom. Para essa segunda etapa que com certeza vai ficar maravilhosa. Você vai aprender fácil. Do Luiz Moreira. É lindo, gente. O que ele faz é maravilhoso. Olha, vamos aprender. O esboço a gente já viu na primeira parte. Se você perdeu a primeira parte, então, vai umedecer o tecido. Isso. Com álcool, 46%. Isso. A gente vai fazer o rascunho da flor, pintar as folhas, na sequência a sombra, por último o branco das folhas e depois da flor. Deixar secar por quanto tempo? 12 horas. 12 horas e depois você vai para a segunda etapa. Se tiver alguma dúvida, luismoreira.com.br é o site, contato@luismoreira.com.br ou 0 operadora 19 3496 1893. Então, vamos lá. Então, vamos de novo, passado 12 horas ou mais, umedecer todo o trabalho até ele ficar bem úmido. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar cores mais escuras para poder realçar, criar sombra esse desenho. Então, para isso eu tenho um pincel da linha 454. Olha aqui, eu vou criar uma sombra em volta. Então, você vai ver que ele estava tão solto, sem forma. Mostra pro pessoal em casa como é que tá esse Vai lá. pincel. A vida ele só para... Ele já vem preparadinho, ele já vem lixado assim. Ele é chanfrado? É. Tá. Ele é arredondado. Ele é arredondado. Isso, não é chanfrado. Ele já vem preparado, facinho de você trabalhar, olha. Venho contornando as pétalas do crisântemo. Qual é esse pincel que você falou a numeração? 454, a referência dele, né? Tá. O número seria o 10. Você vem colocando, espalhando um pouco a tinta. Olha aqui, não consigo ver a folha. A hora que eu jogo essa sombra escura, você consegue visualizar normalmente o trabalho. Sempre colocando, suavizando um pouco essa tonalidade. Não se preocupando se ele vai pegar o desenho ou não. Isso vai dar terminar aquela coisa, aquele corte rígido que o desenho tem. Essa sombra vai ser feita a volta toda. Feito isso, olha lá, você já consegue visualizar o nosso desenho. Eu vou pegar o verde pântano, que é um pouco mais escuro, e vou fazer uma separação. Todos os elementos que tiverem por baixo vão ficar mais escuros. Olha! No caso desta folha, ela ficou por baixo, então ela recebeu mais sombra. Lindo. Olha a cara do Rivaldan, gente, aprendendo. Olha, abre mais um pouquinho pro pessoal ver. Ele tá aqui do lado, colado no passo a passo, mas ele tá aqui entretido que até me chamou a atenção. Tá gostando, Rivaldan? Achou bom? Muito da hora isso aí. É? Também tá com vontade de pintar. Prático, né? Sério? É. Quem sabe você não tem esse dom, esse talento, não é não, Luiz? Olha lá. Olha lá, ele tá lá. Precisa arriscar, Não sai do começar lado. um pouco, ele né? Não sai do Aí teu lá- lado, você tá vendo isso? Olha aqui, Cláudia, como eu coloquei essa sombra mais escura, a gente conseguiu dar evidência para quem está em cima e as outras que estão uma por baixo da outra. Bem bonito. Bom, na sequência, eu tenho ainda a sombra do crisântemo. Como eu quero ele uma cor clara, então eu vou usar o sépia como sombra. Ó. Aqui vai estar o miolo, que ainda tem as pétalas fechadas. Venho tirando um pouquinho. O sol vai iluminar nessa parte mais clara, então essa parte oposta do desenho tem que ficar mais escura. Então eu jogo um pouquinho do sépia, venho espalhando, que a gente já tem luz e sombra. Bom, na sequência eu vou realçar primeiro aqui, para o pessoal poder ver, a luz das folhas. A folha ela é sempre um acessório, ela não tem que ter uma segunda camada de cor chamar a atenção. A atenção principal vai ser da flor. Então aqui temos ela. Na sequência, como eu escureci os pontos escuros do crisântemo, eu vou trabalhar com branco. Ó. Novamente eu vou colocar aonde eu já tinha desenhado as primeiras pétalas e posso vir colocando algumas outras para ele poder ter mais volume, ficar mais gordinho. Olha lá. Aqui.
aqui. Você acha que quem nunca trabalhou com pintura pode se arriscar? Sim, é muito mais fácil o pessoal que nunca fez nada aprender essa técnica, porque eles não têm vício. O pessoal que já costuma pintar tecido a seco, é mais rápido. Só que eles têm medo de borrar. Então eles ficam retocando, retocando. E para a pessoa que nunca fez a pintura, então ela não tem esses parâmetros, ela não tem esse medo. Então ela se solta muito mais rapidamente. Então o resultado, ela consegue chegar mais próximo do meu traço do que outras pessoas que já têm a sua identidade. Miolo, um pouco mais da cor escura para dar volume. Mesmo pincel, peguei várias cores, pântano, oliva, tudo, bateu, puxou, já ficou o cabo. Ó, qualquer cores que você esteja trabalhando na paleta. Aqui, subiu, tirou. Novamente. O sépia, a nervura. Sempre de baixo para cima, abriu. De baixo para cima, abriu. Outro truque. Branco na ponta do pincel. Dobrou, virou. Você já tem a dobra da folha, ó. Isso faz com que ela dê movimento, ó. Uma vira aqui, outra aqui. Verde oliva com verde pântano. Misturei os dois com um pouquinho de água. Consigo fazer aquelas folhas de sombra que ajuda a preencher o desenho sem deixar ele muito pesado, saturado. Você pode ver que em tempo real, Cláudia, conseguimos fazer essa flor. O que ocorre? O tecido ainda vai absorver, vai dar a leveza. Após 72 horas, você vai passar ele a ferro bem quente pelo avesso. Pode usar normalmente e ele não vai sair nada. Perfeito. Ficou lindo demais. E você pode perceber a diferença. Aqui é um tecido de sacaria, um tecido rústico. Quanto mais fino você vai utilizando o tecido, mais real ele vai ficando mais leve. Isso aqui tá lindíssimo. Isso aqui é uma toalha de lavabo, do que depois aqui por baixo você coloca a toalha felpuda, então a pessoa só enxuga a mão no felpudo e esse fica só enfeitando. Lindo, lindo, lindo. Olha... Gostou dessa aula de hoje? Eu amei. Você também, né? É assim. E olha quantas coisas lindas. Com a mesma técnica você também pode fazer. Isso. Puxa, Luiz, você tá de parabéns. Muito Obrigada. obrigada. Deu vontade, né? Não foi só o Rivaldar que ficou ali colado, não. Até eu fiquei com vontade de pegar o pincel e sair brincando aqui. A gente vai fazer isso, colocar a mão na massa. Vamos.